Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula de programação orientada a objetos e nesta aula iremos tratar de polimorfismo. Vamos ver que negócio é esse, né? Que palavra é essa, o que ela significa, como ela é aplicada na programação orientada a objetos e nós vamos ver que esse assunto está relacionado ao assunto que nós vimos na última aula de herança. Está totalmente relacionado. Se tem alguma dificuldade com o entendimento de herança, você vai ter também dificuldade aqui com o polimorfismo. Então, é importante dominar o assunto de herança, né? Saber o que é uma superclasse, o que são subclasses, o que as subclasses herdam, como que elas se comportam em relação à superclasse, né? E como é que nós utilizamos superclasses e subclasses, tá? Então, entendido isso, a gente consegue entender de forma mais adequada o polimorfismo. Pois bem, pessoal, nossa aula está baseada no capítulo de número 10 do livro Java Como Programar, livro que vocês podem ter em mãos ou vocês podem acessar através da Biblioteca Virtual Universitária, BVU. Tá, onde você pode acessar tanto a edição de número 8 do livro, quanto a edição de número 10 deste livro. O título do livro, do capítulo é Programação Orientada a Objetos, Polimorfismo. Então, o que vem a ser polimorfismo? Polimorfismo, na verdade, esta palavra, ela é a junção de duas palavras gregas, polis e morphos, né? Polis, morphos. Polis tem a ver com muitos, né? E morphos tem a ver com forma, então muitas formas. Então nós vamos ver o nosso programa, alguns objetos sendo tratados, sendo possíveis trabalhar de várias formas com ele. Ele pode ter uma série de comportamentos de acordo com a instância que ele estiver referenciando, né? O que ele vai nos permitir? Programar no geral, em vez de programar no específico. Como assim? Eu vou trabalhar mais com classes genéricas que estão acima na hierarquia e a instância que eu colocar para a variável, que é da classe mais geral, vai ser uma classe mais específica, mais especializada na hierarquia, né? Então, nós vamos programar no mais geral, em vez de no mais específico, até mesmo para tornar os nossos sistemas mais dinâmicos, mais customizáveis. Então, é isso que nós vamos trabalhar e é isso que o polimorfismo vai permitir para a gente. O polimorfismo permite escrever programas que processam objetos que compartilham a mesma superclasse, vejam só, como se todas fossem objetos da superclasse. A gente vai estar passando para esta variável que tem o tipo da superclasse, né, referências das subclasses em momentos distintos. Então, uma mesma variável pode ter uma referência a subclasses distintas em momentos distintos, tá? E isso vai permitir também simplificar a programação. Nós vamos entender isso aqui ao longo desta aula. Vamos pegar aqui um exemplo, colocado aqui pelo autor do livro, né? Suponha que criamos um programa que simula o movimento de vários tipos de animais para um estudo biológico. Então, nós vamos ter aí as classes peixe, anfíbio e pássaro, né, que representam os três tipos de animais sob investigação. Esses que vão ser nossos três principais tipos aqui que nós vamos trabalhar. Só que essas três classes, nós percebemos que vão ter atributos e operações semelhantes, né? Porque eles são animais. Então, cada classe estende a superclasse animal, que contém um método mover e mantém a localização atual de um animal como coordenadas XY, por exemplo, não um par ordenado. Toda subclasse implementa o método mover. Tá? Então, peixe se move, anfíbio se move, pássaro se move, aliás, todo animal se move. Tá? Então, a classe animal vai ter o método mover. Porém, nem todo animal se move da mesma forma. Então, onde é que vai estar a implementação? Na classe animal,
Não, só se for uma implementação muito genérica, mas aqui é muito até complicado de colocar uma implementação de mover na classe animal. E aí, vai ficar sem implementação? Nós vamos ver isso mais na frente. Mas aí nós sabemos que o movimento do peixe, né, tem a ver com o nadar, o anfíbio vai ter um mover diferente na terra ou na água, e o pássaro vai ter um mover diferente que está muito associado ao voo, né? A voar, apesar também de pássaros poderem caminhar, mas tem o voar. Então, cada tipo mais específico, mais especializado, vai ter uma implementação específica para esse método de mover, apesar de todos eles se moverem. Um programa mantém um array animal que contém referências ao objeto das várias subclasses animal. Olha só que legal, né? Eu posso ter um array do tipo animal e dentro desse array eu posso colocar peixes, anfíbios, pássaros de tipos diferentes, mas todos eles são animais. Então, a gente vai já ter a oportunidade, né, de simular vários tipos de objetos dentro de um mesmo array, porque todos esses tipos de objetos que nós estamos trabalhando são, na verdade, de forma mais genérica, do tipo animal, né? Então, veja, as várias formas ou as várias possibilidades no mesmo array, tá? No mesmo conjunto de objetos. Então, você vê aqui já uma ideia de polimorfismo. Isso aqui vai ser polimorfismo. Tá? Para simular os movimentos dos animais, o programa envia a mesma mensagem a cada objeto uma vez por segundo. A saber, move, vai mover, mover, mover. Não, eu vou pegar aqui o objeto da posição 0. O que ele é? Não me interessa, eu quero que ele se mova. Aí quando eu chamo mover, o compilador vai verificar o tipo específico que está armazenado naquela posição e vai chamar o método específico daquele objeto. Se for um peixe naquele momento, ele vai chamar o mover do peixe. Não, mas agora é o anfíbio, então vai chamar o mover do anfíbio. Não, agora é o mover do pássaro, então vai chamar o mover do pássaro. Tá? Então, isso é o polimorfismo. Em tempo de execução, que vai ser possível identificar qual método vai ser chamado e que operação interna será realizada, porque a assinatura da operação é a mesma. Então, cada tipo específico de animal responde a uma mensagem mover de uma maneira única. Um peixe poderia nadar 1 metro, um sapo poderia pular 1,5 metros, um pássaro poderia voar 3 metros, isso aí vai depender da implementação, tá? Mas o Java vai conseguir identificar isso em tempo de execução de acordo com o objeto que está sendo referenciado naquele momento. Tá, vamos passar aqui. Com o polimorfismo, podemos projetar e implementar sistemas que são facilmente extensíveis. Como assim? Se o tipo do meu array é animal, então, e se o programa ou o sistema fornece apenas aqueles 3 tipos de animais, aí você pode pensar, não, mas eu queria trabalhar com outro tipo de animal agora. Aí você determina esse tipo, cria esse tipo e implementa o código lá para poder passar também para este array, para um método que recebe esse array, esse novo tipo que você criou. Tá? Então, aí você já permite que o seu programa se torne extensível, personalizável, tá bom? Por causa da capacidade polimórfica dada pela programação orientada a objetos. Novas classes podem ser adicionadas com pouco ou nenhuma modificação a partes gerais do programa. Eu não preciso mexer naquele código que está trabalhando de forma mais genérica, né? Ele já está trabalhando de forma mais genérica para permitir essa extensão. Então, contanto que as novas classes sejam parte da hierarquia de herança que o programa processa genericamente. Então, veja a necessidade aqui novamente de utilizar herança e de entender herança. As únicas partes de um programa que devem ser alteradas para acomodar as novas classes são aquelas que exigem conhecimento direto das novas classes que adicionamos à hierarquia. Quais pontos? Por exemplo, aquele ponto que precisa passar a instância da classe mais específica. Tá? Então, basicamente, vai ser esse o comportamento do polimorfismo. Eu vou programar
com superclasses, né, o código mais genérico, e na parte que exige, né, a identificação de quais objetos vão ser utilizados em determinado momento, vai ser a parte mais específica, mais especializada. Eu separo esse código para permitir trabalhar de forma genérica. Mas nós vamos ver que o polimorfismo não se dá apenas com essa herança, né, de subclasse com superclasse, nós vamos chamar de superclasse concreta. Para aqueles casos, né, onde nós não poderemos dar uma implementação para um método, nós vamos ver o conceito aqui também de classes abstratas, que vão ser algumas superclasses especiais, e nós vamos também ver um conceito de interface, né, da programação orientada a objeto. Não é interface de gráfica de usuário, não. São interfaces que fornecem operações comuns a um conjunto de outras classes, tá? Então, isso são outros dois conceitos que nós vamos ver aqui junto com o polimorfismo, tá bom? Mas, em todos esses casos, tanto de a herança que nós vimos na última aula, quanto o uso de classes abstratas, quanto o uso de interface, nós vamos ter o mesmo tipo de relacionamento chamado relacionamento E1. Tá? E por causa desse tipo de relacionamento, né, todos esses conceitos vão permitir, né, classes concretas, classes abstratas e interfaces vão permitir que a gente programe de forma mais genérica ou programe do geral em vez de programar no específico. Tá? Então, nós vamos ver isso mais na frente. Vamos ver aqui uns exemplos de polimorfismo, mais alguns exemplos de polimorfismo. Então, vamos pensar aqui em quadriláteros. Tá? Um exemplo aqui de quadrilátero. Se a classe retângulo for derivada da classe quadrilátero, imagine que tenha essas classes. Então, um objeto retângulo é uma versão mais específica de um quadrilátero. Isso aqui creio que já está claro para vocês. Qualquer operação realizada em quadrilátero também pode ser executada em um retângulo. Como assim? Se eu definir na classe quadrilátero uma operação chamada calcular área e o retângulo ele herda de quadrilátero, então automaticamente a classe retângulo vai poder também chamar o método calcular área, tá certo? Essas operações também podem ser realizadas em outros quadriláteros. Imagine aí classes quadrados, paralelogramos, trapezoides, etc., que herdam da classe quadrilátero. Então, todos eles vão poder herdar de quadrilátero. Porém, né, o calcular área do retângulo, de um paralelogramo, de um trapezoide, né, é diferente, para cada um, né, desses classes é diferente. Né? Você não tem a mesma operação, a mesma fórmula de calcular área de um paralelogramo em um retângulo. Então, o conceito aqui está relacionado a usar a mesma operação, mas a implementação específica tem que ser fornecida por essas subclasses. Né? O polimorfismo ocorre quando um programa invoca um método. Olha aqui, ó, veja como identificar o polimorfismo. Novamente, o polimorfismo ocorre quando um programa invoca um método por meio de uma variável da superclasse quadrilátero. Veja, eu criei uma variável do tipo quadrilátero e a versão correta de subclasse do método é chamada com base no tipo de referência armazenada na variável da superclasse. Eu criei uma variável do tipo quadrilátero, porém, quando eu instanciei, eu passei para essa variável um tipo quadrado, ou um tipo trapezoide, ou um tipo retângulo. Qual é a implementação que vai ser chamada do método calcular área? Se a referência dessa variável quadrilátero for trapezoide, né, ele vai chamar o método, a implementação do trapezoide, não do paralelogramo e não do quadrilátero. Tá certo? Então, isso é o polimorfismo, né? Permitir que em tempo de execução seja invocado o devido método, as devidas referências, tá certo? Então, aquela variável pode, ora ser um trapezoide, ora pode ser um paralelogramo e outra hora pode ser
um retângulo, né? E em cada momento ele vai chamar o método adequado daquela subclasse, tá certo? Veja que o último exemplo da última videoaula que foi passada para vocês demonstra já isso, né? Eu coloquei lá um if, né? Fazia uma coisa, se não instanciava outro objeto, né? Para a variável conta. Então ali já é uma identificação da possibilidade, uma identificação aí de polimorfismo, a possibilidade de polimorfismo. Então vamos mais outro exemplo aqui, ó, objetos espaciais em um videogame. Vocês que gostam de jogar, né, usam muito videogame, veja como isso é aplicável também a programas de jogos digitais. Um videogame que manipula objetos das classes marciano, venusiano, plutoniano, nave espacial e canhão de laser. Imagina isso daí. Cada um pode estender uma classe chamada objeto espacial. O que tem essa classe? Ó, essa classe diz que todas essas outras classes podem desenhar. Tem aqui o método draw. Tá? Então, todos podem desenhar. Então, ó, já que todos podem desenhar a si mesmo, por exemplo, então todas essas classes podem herdar de objeto espacial, mas a classe objeto espacial não sabe como é que desenha cada um deles. Quem sabe mesmo é o marciano, o venusiano, o plutoniano, etc. Então a implementação específica vai estar em cada um deles. Tá? Veja que esse caso aqui, a classe objeto espacial não tem como dar uma implementação. Ele só define que todas as subclasses da hierarquia vão ter esse mesmo método de forma que se possa trabalhar de forma polimórfica, né? Um programa de gerenciamento de tela mantém uma coleção de referências a objetos de várias classes e periodicamente envia a cada objeto a mesma mensagem. Desenhe, né? Draw, ou aqui já em português, né? Desenhar. Porém, aquela questão, a implementação tem que estar em cada subclasse. E aí, como resolver essa questão, esse problema de não ter implementação na classe objeto espacial? E aí nós vamos ver a necessidade de tratar classes abstratas. Vamos ver isso já já. E aqui no slide nós temos um exemplo de comportamento polimórfico baseado naquelas classes que nós vimos na última aula. O empregado comissionado, né, commission employee, e o empregado comissionado mais salário base, né, o base plus commission employee. Veja que nesse momento aqui está sendo criado duas variáveis, cada um com o seu tipo de dado distinto, e a instância também correspondente ao mesmo tipo de dado da variável. Tá? Então veja que inicialmente está sendo impresso o toString do commission employee, e depois o toString do commission do base plus commission employee, tá vendo? Aí, em determinado momento, está sendo passado a referência do base plus commission employee para commission employee, tá? Aí esse aqui, ó, commission employee, está criando uma variável do tipo commission employee, né? Commission employee 2, perdão, ó, estou criando outra variável, commission employee 2 do tipo commission employee. E para essa variável do tipo commission employee, está sendo passado a referência do outro tipo, da subclasse, né, que é base plus commission employee. Ó, tem essa variável que é do tipo base plus commission employee. Tá? Veja que isso é possível, né, eu pegar uma subclasse e passar a sua referência, né, o objeto da subclasse, para uma variável que é do tipo da superclasse. E aqui embaixo está sendo impresso também, está sendo chamado o método toString para imprimir quem é, ou os dados desse commission employee 2. O que vai ser chamado? O toString da classe commission employee ou toString da classe base plus commission employee? Quando a gente vai ver as impressões, inicialmente, veja, ó, chamou apenas as informações, ó, call commission employees toString with superclass, ó, tá falando o quê? Tá falando que, ó, chamou a referência
da classe Commission Employee. Já aqui embaixo, ó, diz, ó, chamou o toString da referência do Base Plus Commission Employee. E depois, ó, de novo, ó, chamou a referência do Base Plus Commission Employee, porque ele viu qual objeto estava sendo referenciado. Tá? Então veja que essas duas últimas impressões aqui são as mesmas, porque foi a mesma referência que mandou ser impressa. Tá bom? Essa passagem de uma referência de uma subclasse mais específica para a classe mais geral, né, no caso aqui a superclasse, isso aqui é chamado de downcasting, tá? Eu estou passando um objeto mais específico para um objeto mais geral. Um casting, o mesmo conceito lá de quando a gente passa um double para um int, né? Um int não é um double, mas um double guarda também valores inteiros. No caso aqui, do mesmo jeito, um empregado comissionado não é um empregado comissionado com salário base, porém, um empregado comissionado com salário base é um empregado comissionado, tá? Então, vejam esses mesmos conceitos, pegando lá dos tipos primitivos e trazendo aqui para os objetos também. Ok? Vamos ver um pouquinho naquele código que nós trabalhamos na aula passada. Olha só, nós temos aqui a classe conta. Lembram dela? Tem aqui o sacar, o depositar, o transferir, ver extrato, etc. Eu vou criar um métodozinho aqui mais simples, só para poder ficar claro. Ó. Public, void, ver qual classe. Certo? E aqui eu vou só imprimir na tela. System.out.println. E eu vou dizer aqui, ó, classe conta. Tá? Só para servir aqui de exemplo, tá bom? A classe conta corrente estende a classe conta, né? O herda da classe conta. E a classe conta poupança também herda da classe conta, ok? Veja que ele já consegue enxergar, se eu chamar aqui super, ó, ou ponto, ó, ver qual classe. Esse método ver qual classe não está implementado na classe conta corrente, mas está na classe mãe. Então eu posso chamar tanto por des quanto por super, né? Vai chamar o mesmo ver qual classe. Ok, mas eu quero aqui redefinir o método, né, ver qual classe. Tá? Eu quero redefinir aqui, ó. Veja que o NetBeans já facilita aqui para mim, tá? Já colocou o override aqui, ó. É uma implementação padrão. O método ver qual classe da classe conta corrente e ver qual classe da classe conta, da classe mãe. Veja, super ponto, tá chamando o método da classe mãe, mas eu não quero isso aqui não. Eu quero, ó, isso aqui, ó. System.out.println classe conta corrente, tá? Então eu quero que aconteça, que seja apresentado para o usuário essa informação. Professor, eu poderia depois chamar o método da classe mãe? Pode, você pode fazer o que você quiser aqui, fazer a implementação e depois continuar a implementação da classe mãe, né? Super ponto ver qual classe. E aí vai imprimir a informação lá que é dada na classe mãe, né? Ou na superclasse, ok? Você pode fazer isso sim. E eu vou fazer essa mesma implementação, né? Essa mesma redefinição ou sobreposição na classe poupança. Vou vir aqui, ó, e aqui em vez de imprimir classe conta, vou fazer classe conta poupança, tá? Ver qual classe. E lá naquela classezinha de teste, herança teste que fiz na aula passada, olha só aqui, ó. Dependendo do tipo que for passado, vou criar aqui logo, ó, scanner. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar um array. Vou criar um array, olha só aqui, ó, de conta. Ó. Vou chamar de contas.
E esse meu array de contas, ele vai ter até três objetos. Veja só, vou apagar, vou comentar isso aqui que eu fiz na última aula. Tá? E aí, olha só, na primeira posição, eu vou colocar uma instância de conta, como exemplo. Olha só, na segunda posição, eu vou colocar uma instância de conta corrente. E contas, né? E na terceira posição, eu vou colocar uma instância de conta poupança. Ok? Vou fazer isso daqui. E olha só, e agora eu vou imprimir. Vou mandar imprimir, vou mandar chamar o ver qual classe, ó. Contas na posição, sei lá, na posição 0, ponto, ver qual classe. Veja só, deixa eu imprimir. Posição 0, o que vai imprimir? Ó? Classe conta. Se eu, eu queria imprimir da posição 2, o que é para ser impresso? Vamos lá ver. Classe conta poupança. Então, em tempo de execução, ele vai chamar qual método apropriado vai ser executado. Apesar do meu array ser do tipo conta. Porém, conta corrente também é conta poupança também é conta, e cabe nesse mesmo array, e em tempo de execução vai chamar o método específico. Se eu não colocar a implementação ou redefinir a implementação em conta corrente, ele vai chamar o método da classe mãe, ali na hora de executar. Então, é só, eu posso criar um for, que recebe a variável C, que tem a variável C, né, um for aprimorado aqui, ó, e cada vez que ele percorrer ou caminhar numa posição do array contas, ele vai passar uma referência para a variável C. Como todos são parte da mesma hierarquia, ele pode chamar o método ver qual classe. E olha só o que vai acontecer. Ó, na primeira vez chamou classe conta, na segunda vez classe conta corrente, e na terceira vez classe conta poupança. Tá? Agora veja, se eu tiver um método na classe conta poupança que não é definido na classe conta, vamos criar aqui um método. Teste. Chama aqui testar método específico da poupança. Professor, que nome grande é esse? Pois é, só para testar mesmo aqui, ó, só para mostrar. Pronto, cria esse método. Aqui em herança teste, será que você vai conseguir chamar? Ó, C. Testar, olha, ele não consegue. Por quê? Porque não está definido na classe conta. Apesar dele poder referenciar em determinado momento uma conta poupança, mas ele só conhece o que está na classe conta, só métodos nomeados na classe conta. E aí, como é que eu vou fazer para chamar o método específico da conta poupança? Eu sou obrigado a criar uma variável do tipo conta poupança aqui? Não necessariamente. Vamos ver isso agora, né, nos próximos slides também, com esse conhecimento. Vamos aqui para entender o que são classes e métodos abstratos. Veja aquela questão do animal, que tem um método mover, mas nem todo animal se move da mesma forma. Não tem como a classe animal dar uma implementação genérica para todos os tipos de animais. Aquele caso do quadrilátero para desenhar. Ele tem um método de desenhar, mas ele não pode desenhar um paralelogramo ou um trapezóide, ou dar uma implementação. Eu não posso ficar colocando ifs lá na classe quadrilátero para tratar cada subclasse. É cada subclasse que tem que fazer a sua devida implementação. Tá? A classe quadrilátero vai dar apenas a operação, vai dar apenas a informação daquela assinatura, que existe aquela interface de comunicação com aquela classe. Então aí vem o conceito de classes e métodos abstratos. Às vezes é útil declarar classes para as quais você nunca pretende criar objetos. Como assim? Eu nunca vou querer um objeto específico chamado animal. Eu quero que a classe seja
classe genérica seja animal, mas a classe específica seja outra, não a classe animal, ou não a classe quadrilátero, tá? Então, ó, a classe abstrata vai permitir eu definir tipos, e vai impedir que eu crie instâncias desses tipos mais genéricos, como animal e como quadrilátero. Então, essas classes abstratas são utilizadas somente quando superclasse em hierarquias de herança, como superclasse em hierarquias de herança. E por isso, às vezes, são chamadas de superclasses abstratas, porque elas vão sempre estar acima na hierarquia, nunca como folha, nunca como o último item da hierarquia. Então, vão ser sempre superclasses. As classes abstratas não podem ser utilizadas para instanciar objetos, porque são incompletas. Como assim? Nós vamos ver já já. Tem só um detalhe aqui para não ficar confuso. Classes abstratas, né, elas podem ficar no meio da hierarquia. Uma classe abstrata pode herdar de outra, mas nunca vai ser instanciada, ou seja, ela nunca vai ser uma subclasse lá no nível mais baixo, tá? Ela pode ser uma subclasse no nível intermediário, porque ela vai ser superclasse de outras classes também. As classes que podem ser utilizadas para instanciar objetos são chamadas classes concretas, aquele termo que eu já utilizei aqui também, né? Classe concreta e classe abstrata. Classe concreta vai poder ser instanciada e classe abstrata nunca poderá ser instanciada, vai definir apenas um tipo na hierarquia. Essas classes fornecem implementações, ou seja, as classes concretas, de cada método que elas declaram. E as classes abstratas, pessoal, vai poder ter implementação, mas também pode não ter implementação, tá? Então, as classes abstratas podem fornecer alguma implementação para alguns métodos e para outros não. E para esses métodos que não vai ter implementação, como é que eu vou declará-los? Então, nós vamos aqui, ó, ver que é desta forma, ó. Eu posso declarar que o método vai ser abstrato, tá? Como é que eu declaro o método como abstrato? Palavra-chave abstract, tá? Como é que eu vou declarar uma classe como abstrata? Também utilizando a palavra-chave abstract. Vai ficar public class abstract e o nome da classe abstrata. E o método? Public abstract void e o nome do método. Em relação ao método, eu não vou colocar as chaves. Eu vou terminar com ponto e vírgula, porque ele não vai ter um corpo. Ele não vai ter uma implementação. Métodos abstratos, né, tem o abre e fecha parênteses, pode ter parâmetros, mas não vai ter a implementação. Eu não vou abrir e fechar as chaves. Eu tenho que terminar com ponto e vírgula, senão vai dar erro de compilação. Tá? Então, vamos aqui ver um exemplo aqui rapidamente, passando aqui, ó, da declaração. Veja só, declarar da classe employee. Vamos já explicar já como é que foi feito isso. Mas olha só a declaração, ó. Public abstract class employee. Aí coloca os atributos, coloca o construtor, coloca os métodos, etc. E não necessariamente essa classe abstrata precisa ter um método abstrato, tá? Mas um detalhe, toda classe que tiver um método abstrato, obrigatoriamente tem que ser uma classe abstrata. Esse é um detalhe que tem que ser colocado. E aqui no final, ó, depois de toda a implementação, foi dado um método abstrato para ele também. Ó, Public Abstract Double Earnings, diferente dos outros métodos que tem implementação, esse método termina apenas com ponto e vírgula. Tá? Então, aí para deixar claro como é que é feita a implementação. Ok, pessoal? Vamos seguir aqui, ó. Não é possível instanciar objetos de superclasses abstratas, mas você pode utilizar superclasses abstratas para declarar variáveis. Estas podem armazenar referências a objetos de qualquer classe concreta derivada dessas superclasses abstratas. Os programas, em geral, utilizam essas variáveis para manipular objetos de subclasse polimorficamente, tá? É possível utilizar nomes abstratos de superclasse para invocar métodos estáticos também declarados nessa superclasse abstrata. Se você criou um método estático na superclasse abstrata,
né, que tem lá a sua implementação, você também pode utilizar o nome da classe abstrata, ponto, o nome do método estático. É isso que ele está querendo dizer aqui. Pessoal, vamos aqui tornar nossa classe conta abstrata, tá? Ó, não vai ser possível criar instâncias de conta. Não existe uma conta genérica para o usuário, existe a conta genérica para a definição de tipo. Tá? Mas um cliente só pode ter conta corrente ou conta poupança, nunca uma conta genérica. Então, a classe conta, né, ela vai ser abstrata. Lá na OML, na classe conta que foi definida lá no diagrama de classes, para identificar que ela é abstrata, a gente coloca ela em itálico lá no diagrama. Tá? Quando a gente mexer mais em OML, alterar, a gente vai colocar ela como itálico. Ou você pode colocar um estereótipo acima do nome da classe com a palavra abstract. Mas vamos aqui, ó. Como é que eu torno a classe conta abstrata? Public abstract class conta, tá? Então, ó, não vamos fazer nenhuma alteração aqui, tá? Na classe por enquanto, mas lá na classe herança teste, nós já começamos a ter um erro. Veja, que erro? Eu estou colocando uma instância da classe conta no array. Só que olha só o erro que vai dar aqui, ó. Conta é abstrato, não pode ser instanciado. Então, essa posição 0 aqui está com problema. Tá? Então, vou comentar aqui. Né? Eu posso até diminuir a quantidade de itens que pode ter ou colocar algum outro valor na posição 0. Vou colocar uma conta corrente aqui também. Tá? Mas ele não vai aceitar mais instâncias da classe conta. Ela é só uma classe abstrata. Aí eu vou, beleza, aqui um exemplo. Então, ó, quando eu imprimir, ele vai, ó, classe conta corrente poupança. E aí você pode dizer, não, e esse ver qual classe? Bem, o ver qual classe não pode ser mais classe conta. Ele, não, por acaso você diz, não, eu não posso dizer aqui porque sempre vai ser uma subclasse. Então, eu não sei a implementação que vai ter aqui. Então, ó, eu poderia colocar aqui já um ponto e vírgula. Não, mas vai dar erro. Por quê? Porque está faltando a palavra-chave abstrata. Como é que eu torno esse método abstrato? Public abstract, o tipo de retorno e o nome do método. Tá? Se eu colocar um corpo aqui, ó, vai dar erro também, porque eu já disse que vai ser abstrato. Então, tem que terminar com ponto e vírgula. Tá? Então, ó, modificador de acesso, palavra-chave abstrato, tipo de retorno, nome do método, abre e fecha parênteses. Se tiver parâmetros, se você quiser definir parâmetros, que a subclasse tem que utilizar também, você pode definir e coloca aqui o ponto e vírgula. Tá? Quando eu digo que um método é abstrato na classe mãe, os filhos são obrigados a implementar ou a redefinir esse método. Se eu tirar esse método aqui da classe conta poupança, vai dar erro. Por quê? Olha só. Conta poupança não é abstrato e não sobrescreve o método abstrato ver qual classe, tá? Na classe conta. Então, ele é obrigado a redefinir. Se eu não quiser redefinir aqui, então a minha classe conta poupança tem que ser abstrata também. Tá? Por quê? Porque ele não está redefinindo um método abstrato, então ele tem um método abstrato. E aí vai dar erro lá no herança teste, porque estou instanciando a classe conta poupança. Não, mas eu quero instanciar a classe conta poupança. Então você vai ter que implementar obrigatoriamente todos os métodos abstratos da superclasse. Todos. Se tiver um, vai ter que redefinir aquele um. São 15. Tem muito método aí, mas você vai ter que redefinir todos esses métodos da superclasse. Tá? É obrigatório. Professor, que lá na classe mãe não está aqui o nome, não tem parâmetro, mas eu vou definir aqui um parâmetro da classe filha. Não pode, tem que ser a mesma assinatura que foi definida na classe mãe.
Se tem que ter parâmetro, todas as subclasses vão ter que ter esse parâmetro, então tem que ser definido esse parâmetro lá na classe mãe. Tá? Então, esses são casos que têm que ser verificados ao tratar métodos ou classes abstratos. Vamos aqui tentar deixar mais claro ainda esta questão de polimorfismo. Vamos pegar o estudo de caso que está no livro, né, bem detalhado, para a gente entender melhor. Aquele estudo de caso sobre a folha de pagamento. Vamos ver umas regrazinhas aqui que ele vai colocar para esse sistemazinho aqui. Pronto. Utiliza o método abstrato e o polimorfismo para realizar cálculos da folha de pagamento com base no tipo de hierarquia de herança de um funcionário. Como assim? Vamos ver os requisitos aqui da hierarquia para os empregados. Uma empresa paga a seus funcionários semanalmente. Os funcionários são de 4 tipos. Funcionários assalariados recebem salários fixos semanais independentemente do número de horas trabalhadas. Funcionários que trabalham por hora são pagos da mesma forma e recebem horas extras, isto é, 1,5 vezes sua taxa de salário por hora, por todas as horas trabalhadas, além das 40 horas semanais. Funcionários comissionados recebem uma porcentagem sobre suas vendas e funcionários assalariados comissionados recebem um salário base mais uma porcentagem sobre suas vendas. Então, tem esses 4 tipos de funcionários aqui. Para o período salário atual, a empresa decidiu recompensar os funcionários assalariados comissionados, adicionando 10% aos seus salários base. A empresa quer escrever um aplicativo Java que realiza os cálculos da folha de pagamento polimorficamente. Como é que vai ficar o negócio aqui, ó? Nós vamos ter, nessa hierarquia, uma classe abstrata acima de Commission Employee, que vai ser a classe abstrata Employee, que é empregado, para representar o conceito geral de um funcionário. E nós vamos ter as subclasses, empregado assalariado, né, Salaried Employee, empregado comissionado, empregado que trabalha por hora, né, Hourly Employee, e o empregado comissionado que recebe um salário base, né, que vai ser uma subclasse indireta de employee. Por quê? Porque esse Base plus Commission Employee vai herdar de Commission Employee, que por sua vez vai herdar de Employee. Vamos ver aqui como ficou no diagrama aqui de classes da OML, né, que só tem o nome aqui das classes. Então, olha só, vai ter a superclasse Employee, que o nome está em itálico porque ele é uma classe abstrata, ela é uma classe abstrata. Nós temos 3 subclasses diretas, Salaried Employee, Commission Employee, Hourly Employee, e tem outra subclasse indireta de Employee, que na verdade herda diretamente de Commission Employee, que é o Base plus Commission Employee. Então, vamos fazer essa implementação aqui, ó, do sistema de folha de pagamento. Essa superclasse abstrata Employee declara a interface para a hierarquia, né, que é o ganho, né, o quanto o empregado vai ganhar ao final do seu trabalho. Aqui utilizamos o termo interface no sentido geral para nos referirmos às várias maneiras como os programas se comunicam com objetos de qualquer subclasse Employee. Não é a interface que nós vamos ver já não, viu? Da orientação a objetos. É a interface de comunicação aqui. Cada funcionário tem um nome, um sobrenome e um número de seguro social que vai ser definido na classe Employee. Vamos lá ver essa implementação logo aqui. Ó. Aqui tem um resumo, tá? Só um destaque aqui que vai ter o método earnings e o método toString na classe Employee, que serão métodos abstratos também. Tá? O método earnings vai ser abstrato, porque eu não sei como vai ser a implementação em cada subclasse, né? A classe Employee só fornece um método geral para ser chamado quando eu tiver tipos de dados, tipos de variáveis do tipo Employee. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Então nós vamos ter
A classe employee ela vai ter uma implementação para o toString, mas não vai ter para o método earnings. Então, nós temos aqui um resumo de como é que vai ser a implementação. Ó, employee, salário de employee, hourly employee, commission employee, base plus commission employee. Como é que o método earnings vai ser implementado em cada um deles. Ó, nós temos aqui ó, que o empregado assalariado tem um salário fixo, o que trabalha por hora tem uma variação aqui de acordo com as horas trabalhadas, o empregado comissionado tem uma taxa de comissão e o que tem a comissão mais salário base vai ter aqui ó, um salário base adicionado a uma comissão. E aí tem os toString de cada um deles. Tá? Então, olha só a implementação aqui do employee. Foi declarado ó, Public Abstract Class Employee, como já foi informado, né? E aqui, ó, 3 atributos privados. O professor poderia ser protegido? Poderia, protected, mas aqui ele colocou privado para só utilizar os get set nas classes filhas, não está utilizando aqui diretamente o nome das variáveis nas subclasses. Criou o construtor, que recebe 3 parâmetros, criou os get set, implementou o toString, né, e passando aqui para ser retornado apenas o primeiro nome, o último nome e o número de seguro social, e tem o método abstrato, ó, Public Abstract Double Earnings. Foi criado o método abstrato earnings. A classe salário de employee estende a classe employee, então ele é obrigado a implementar o earnings. Então ele tem um atributo privado aqui chamado o salário semanal. Ele precisa passar parâmetros para os construtores da superclasse employee. Então ó, ele recebe 4 parâmetros aqui, sendo que 3 ele passa para os construtores da classe mãe, ó, super, first, last, SSN. E aí ele chama o set de salário semanal para passar o salário, tá? E aí tem os devidas validações no set. E o método earnings, o que vai retornar? Vai retornar o salário semanal desse funcionário, ó. Ele foi redefinido. E o método toString também foi redefinido para imprimir, além do toString da classe mãe, a informação do salário semanal também. Viu? Então, ele está aproveitando o código da classe mãe e acrescentando um outro código nesse toString. Veja a chamada ao método da classe mãe pelo super. Se eu colocar um desses aqui, ele vai chamar esse próprio método toString que está aqui, ó, e vai gerar um loop infinito. O empregado que trabalha por hora também estende employee e ele tem dois atributos, tá? O salário por hora e a quantidade de horas que ele trabalha por semana. Ele tem o seu construtor, ele chama o construtor da classe mãe, passando as 3 informações que a classe mãe precisa e configura o salário por hora e as horas trabalhadas por semana. Tá? Tem a sua implementação e veja que eles têm a sua implementação do método earnings. Tá? Se a quantidade de horas trabalhadas por semana for menor ou igual a 40, então ele vai pegar o valor por hora multiplicado pela quantidade de horas trabalhadas. Se não, ele faz esse cálculo de horas trabalhadas por 40 vezes 40 adicionado, né, o valor de 1,5 às horas extras trabalhadas, tá? Quantidade de horas trabalhadas menos 40, que são as horas extras, multiplicado pelo valor trabalhado por hora, multiplicado pelo adicional das horas extras, que é 1,5. E aí tem um toString específico também para esta classe. E aí vai para cada uma das classes. Ó, commission employee, herded employee, tem o mesmo sentido, você pode estudar com mais detalhes. Tá? E o Base Plus Commission Employee do mesmo jeito, as suas especificidades e as redefinições do método earnings e toString. Tá? Então, essa implementação que foi feita. Vamos ver o comportamento polimórfico agora desse sistema de folha de pagamento. Olha aqui o uso desses empregados aí, dessa hierarquia no sistema de folha de pagamento. Foi criado aqui um sistema de folha de pagamento teste aqui, ó.
E o autor ele criou 4 variáveis, uma para cada tipo. Tá? Um para o empregado assalariado, outro para o que trabalha por hora, outro para o comissionado, outro que tem o salário base mais a comissão. Né? Poderia ser tudo do tipo employee? Poderia. Tudo do tipo employee com o new em cada uma das subclasses. Tá? Poderia ser assim também. Mas é que ele está apenas configurando aqui e colocando essas variáveis aqui, né, num array de empregados de 4 posições, ó, cada um na sua posição. E aí aqui embaixo ó, ele está percorrendo cada um, né, o empregado corrente, ou seja, o fato de estar sendo impresso aqui a variável indica que ele vai chamar o toString. E o toString vai ser invocado polimorficamente. Como assim? Em tempo de execução, ele vai chamar o toString apropriado para cada instância que a variável está referenciando, tá? Que está apontando. Então, isso é um comportamento polimórfico. E aí, ó, pessoal, nós entramos aqui com a palavra-chave que eu prometi para vocês há pouco tempo, né? Uma palavra-chave chamada instance of. Né? Eu queria saber o salário base do empregado que recebe a comissão mais salário base. Mas, como eu estou percorrendo aqui de forma polimórfica o array employees, eu não vou saber, mas eu quero saber. Então, olha só, para você chamar um método, um atributo que esteja visível através de uma variável que é mais genérica, você tem que fazer um cast explícito, tá? Você tem que fazer o cast explícito. Mas se eu fizer o cast explícito sem saber qual é o tipo adequado, né? Por exemplo, pode ser que eu chame um método, né, de um objeto que não tem aquela operação, não tem esse get base salary, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma verificação. Esse empregado atual, o current employee, é uma instância de base plus commission employee, ou seja, current employee, instance of, palavra-chave instance of, sem espaço, instance of, desta classe aqui, ó, esta variável é uma instância desta classe. Se for, eu vou criar uma variável aqui do tipo base plus commission employee, vou fazer um cast explícito, tá vendo aqui os parênteses? Ó, eu estou pegando essa variável current employee, que é do tipo employee, e convertendo para base plus commission employee. E depois de fazer isso, eu posso chamar o método getBaseSalary dessa variávelzinha aqui, ó. Eu fiz um cast explícito. E aí, ó, depois que termina essa execução deste if, ele vai e imprime, ou manda chamar o método earnings e imprime para o usuário qual é o salário daquele empregado naquele momento. Veja que esse if trata especificamente daquela classe Base Plus Commission Employee, e aí eu estou utilizando a palavra-chave instance of para poder não errar a chamada do método, não chamar esse método Base Salary para todas as referências, senão vai dar erro, tá? Então, ó, e aqui tem o resultado da impressão que você pode aí, né, onde você está estudando, analisar cada uma dessas impressões de acordo com o que foi chamado nesse códigozinho de teste aqui que foi feito. Veja que aqui, por último, né, ele percorre todos os itens do array para verificar o nome da classe, ó. Employees na posição tal, .getClass.getName. Então, ó, no final ele imprime o nome da classe de cada um. Ó, e veja que um é empregado assalariado, etc. Para cada um ele mostra o seu tipo correto. Então, foi realmente feito o trabalho polimórfico nesse exemplo. Vamos só exemplificar aqui mais um pouquinho, né, a questão do instance of. Lá na herança teste, ó, eu quero chamar aquele método específico, tá, da conta poupança. Imagine que eu queira chamar lá, ó, conta poupança, CP, recebe quem? Recebe
eu vou fazer um cast do C para a conta poupança. E aí eu faço cp. Testar método específico da poupança. Do jeito que está sendo feito aqui, não dá erro de compilação, mas vai dar erro de execução. Por quê? Porque em determinado momento a variável C é conta corrente. Eu não posso fazer um cast de conta corrente para conta poupança e muito menos chamar um método que não está em conta corrente. Tá? Então, por isso que eu preciso fazer isso aqui. Se o C for instância de conta poupança, então faça esse caso específico para a conta poupança. Opa. Deixa eu voltar ali. Pronto. E aí, se eu executar agora, não vai dar mais erro. Tá? Porque eu fiz o tratamento específico para a conta poupança. Tá? Com a palavra-chave instance of. Beleza? Então, vamos seguir aqui em frente. Essas chamadas em tempo de execução, que eu conheço apenas qual método, qual implementação vai ser executada em tempo de execução, isso aí é chamado de vinculação dinâmica ou vinculação tardia, né, que eu conheço só em tempo de execução. Essa questão de vinculação dinâmica existe também lá no C, mas com uma ideia diferente, mas que gerou aqui o polimorfismo da orientação a objetos. Para fechar aqui o nosso assunto de polimorfismo, ou esta videoaula, vamos deixar interfaces para uma próxima videoaula, para não estender demais este vídeo. Para finalizar, nós vamos tratar aqui de métodos e classes final, ou métodos e classes finais. Veja que nós temos classes abstratas que não podem ser as últimas subclasses de uma hierarquia, não podem ser instanciadas. E também existe a possibilidade de nós definirmos uma classe que a partir dela não pode ninguém mais ser herdado. Então existe essa possibilidade. Para esta possibilidade foi criado as classes finais. Tá? E os métodos finais, o que são? Métodos finais são aqueles métodos que eu não autorizo uma subclasse redefini-los, né? Não autorizo eles serem modificados por subclasses. Então, isso é chamado de métodos e classes final. Tá? Então, por exemplo, aqui, uma classe final não pode ser uma superclasse, porque ela nunca vai ter filha. Eu não quero mais que seja criada uma classe filha a partir dela. E se ela não pode ter subclasses, uma classe final não pode ser abstrata, ou uma classe abstrata não pode ser final. Tá? E um outro detalhe, se a classe é determinada como sendo final, todos os métodos desta classe serão implicitamente, não precisamos declarar, serão implicitamente final, porque ninguém vai redefinir. Né? Então, nós temos vários exemplos aí de classes final no Java, como a classe string, né? Onde ninguém pode herdar da classe string. Professor, eu queria fazer uma reimplementação da classe string, vou herdar ela. Você não vai conseguir porque ela é final. Tá? Então, esse é o assunto aqui final desta videoaula. Deixa eu só dar alguns exemplos aqui para vocês no nosso projeto banco, o que vai acontecer se nós colocarmos alguma classe ou algum método como final. Pronto, aqui estamos com a classe conta corrente. Imagine que a gente decida colocar ela como uma classe final. O que vai acontecer? Tá? Essa modificação vai interferir apenas na herança. Ó. Vamos criar aqui uma outra classe chamada conta corrente especial. Eu quero fazer com que ela herde de conta corrente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Só apagar esses comentários. Aí eu vou colocar aqui, ó, conta corrente especial, extends, conta. Ó, nem está aparecendo como opção a conta corrente. Vou forçar aqui e vai dar erro. Por quê? Vamos ver o erro aqui, ó. Não posso herdar
da classe final conta corrente. Tá? Então, veja, a definição de uma classe como final ou como final faz com que ela não possa ter subclasses ou ter classes filhas. Terminou a herança ali. Tá? E se eu pegar a classe conta e tentar colocar um final nela, vai dar erro também. Porque classes, não é possível combinar, como está dizendo aqui, ó, classes abstratas e finais. Esse modificador não é combinável na definição de uma classe. Tá? Vou colocar aqui o final, pronto, esse foi o exemplo de classe. Vou colocar aqui o final nesse método abstrato. Também vai dar erro, porque não é possível combinar, né, as duas palavras-chave, dado que esse método abstrato ele precisa ser redefinido numa subclasse. E se eu quiser colocar a classe VerExtrato como final, o que vai acontecer? Bem, aqui é possível colocar o VerExtrato como classe final, mas se eu for lá em conta corrente ou conta poupança, ó, aqui em conta poupança, eu quero redefinir a classe VerExtrato. Aí eu vou tentar aqui, ó, public void VExtrato. Ele não vai deixar, olha só o erro que vai dar. VExtrato em conta poupança não pode sobrescrever o método VExtrato da classe conta, tá? Porque o método é final, tá certo? O método é final, então ele não pode ser redefinido. Então, se você tem uma implementação de um método e considera que esse método não pode ser alterado por nenhuma subclasse, porque você considera que a implementação já é completa e qualquer alteração pode trazer efeitos colaterais, então você declara o seu método como um método final. Ok? Então, para finalizar esta aula, né, este assunto, vamos encerrar com esses novos conceitos, né, de classe e métodos finais, e vamos deixar as interfaces para uma próxima videoaula. Então é isso, pessoal. Nós encerramos aqui esta videoaula com esses assuntos que nós tratamos. Tratamos aqui polimorfismo, né? Tratamos aqui a questão de como utilizar a herança para favorecer o polimorfismo e dar comportamento polimórfico ao nosso programa, né, através do conhecimento apenas em tempo de execução de qual implementação será utilizada. Tá? Vimos classes abstratas, vimos métodos abstratos, vimos classes finais e métodos finais, e vimos algumas regras para criar, né, tanto classes abstratas quanto classes finais também. Tá? E vamos, então, seguir com a lista de exercícios. Nós vamos aqui passar uma lista de exercícios para vocês na sala de aula virtual. Tá? Essa lista vai ser baseada apenas nos assuntos vistos até este ponto aqui desta videoaula, e o complemento do capítulo 10, né, e outra lista de exercícios desse complemento será colocado numa próxima aula. Ok, pessoal? Então, bons estudos, bom trabalho, dediquem-se, que vocês podem, com certeza, terminar essas atividades, fazer essas atividades com sucesso. Tá bom? Grande abraço.